professora Renata Aires, estamos de volta para a correção da segunda parte do nosso desafio 10 dias de Resmult, onde a gente vai corrigir 10 provas de 10 programas de residência. Se você está estudando para algum programa específico, fala aqui nos comentários para mim qual é o programa que tu quer que a gente corrija, tá certo? Então a gente já corrigiu a primeira parte dessa prova, vamos entrar agora na parte específica de enfermagem, e aí eu vou te trazer algumas características dessa banca que eu já te falei, mas não custa relembrar. Essa banca é uma banca que tem uma predileção por questões relacionadas à atenção primária à saúde. Então você vai ver muito política nacional de imunização, política de atenção básica nova, PNAB. Você vai ver muito questões relacionadas a diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, imunização. São questões que estão sempre presentes. Essa banca, né, ela não tem o costume de trazer questões extremamente elaboradas, extremamente complexas, mas ela trouxe duas ou três questões que foram um pouquinho mais trabalhosas, mas que você vai corrigir aqui comigo. Se você fez seu dever de casa, você já corrigiu essa prova, você já resolveu essa prova, você vai vir agora corrigir ela aqui comigo. Então fala aqui nos comentários quais foram as tuas dificuldades, quais foram as tuas dúvidas, tá certo? O que não ficou claro, o que você precisa de orientação, que a gente vai estar te ajudando, tá certo? Dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber a notificação de quando tiver vídeo novo, tá certo? Então, tô aqui com a minha camisa nova, ó, foco, disciplina, determinação e confia no processo. Então, estamos estreando ela aqui no canal. Vamos com tudo. Se você quer uma camisa dessa, diz aqui no comentário, hashtag confia no processo. Vamos comigo! Vamos seguir agora. Primeira questão, uma questão de teorias de enfermagem. Quando a gente vê uma questão de teoria de enfermagem, dica para você. Ela sempre vai trazer pelo menos uma ou duas teoristas que são mais clássicas, mais famosas, que a gente tem mais familiaridade. Então, vamos tentar ser muito objetivo, tá certo? Vamos procurar as palavras-chave. Então, ele quer que a gente correlacione a teoria com a sua devida, teorista, né? Sua teorista com sua teoria, e aí sua teoria de enfermagem, aí a gente vai procurar as palavras-chave, tá? Então, primeiro, prestar cuidados compatíveis com a cultura de cada povo, né? Que cada povo possui seus próprios sistemas, seus próprios modos de cuidar. A gente está falando aqui da teoria transcultural. Quando a gente fala de teoria transcultural, a gente lembra de uma teorista em específico que você já sabe, né? Eu já vou te direcionar para ela, mas vamos procurar as outras palavras-chave. Promover a saúde, restaurar o cliente à condição de saúde e prevenir a doença. Essa pode te deixar um pouquinho na dúvida, mas a gente vai focar aqui nessa restaurar o doente, promover a saúde, né? Prevenir a doença. A gente está falando aí de uma relação entre o cuidador e o cliente, né? Uma relação mais específica. Deixa ela aí no stand-by. Essa podia ter te dado uma confusão. Cuidar e ajudar o cliente a alcançar o autocuidado total. Quando a gente está falando de autocuidado, a gente já se remete automaticamente, né? Aqui em cima a gente está falando da teoria do cuidado transpessoal, já vou te adiantar. Aqui embaixo a gente está falando da teoria do autocuidado, que a gente já sabe, né? Qual é a teorista clássica da teoria do autocuidado, déficit do autocuidado e a teoria dos sistemas. Eita, já desorientei no começo. E a última, facilitar os processos reparativos do corpo através da manipulação do ambiente. A gente está falando aqui da teoria ambientalista, então eu vou pegar aqui a minha canetinha para a gente correlacionar. Toda vez que a gente fala em cuidado compatível com a cultura, que a gente fala da teoria transcultural, a gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar de Leninger, tá certo? Essa teoria do cuidado transpessoal, a gente podia matar ela por eliminação, né? A gente já sabe aqui quem vai sobrar o Watson, porque quem fala de autocuidado, a gente sabe que é a Oren, que vai falar de autocuidado, déficit do autocuidado, teoria dos sistemas, e quando a gente fala de manipulação do ambiente, a gente está falando da nossa querida Florence Nightingale. Portanto, nosso gabarito aqui, 3, 4, 1, 2, vamos seguindo. Questão 17, resolução 358, que fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Sobre esse assunto, o correto é afirmar que. Então,
Seguinte, quando a gente fala aí dessa resolução, a gente tem algumas pegadinhas. Primeiro, ele quer saber em relação à resolução, tá certo? Resolução, ela traz definições pra gente, ela traz conceitos, você precisa ficar muito de olho nessas questões, tá certo? Então, vamos lá. Processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas e recorrentes. Tá certo, mas está incompleto. Por quê? São 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, tá certo? Então, se ele já te deu aqui o teu referencial, né, qual a tua legislação que tu tá te baseando, a gente não pode dizer que está errado, mas a gente também não pode afirmar que está certo sem ler as outras, tá certo? Então, vamos lá. A etapa de implementação é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa diagnóstico de enfermagem. Presta atenção, quando a gente está falando dessa resolução de sistematização da assistência de enfermagem, a gente vai lembrar que são 5 etapas, né? A primeira etapa vai ser a nossa coleta de dados ou histórico de enfermagem. Muito cuidado, isso é o que está escrito na legislação. Por quê? Porque pode aparecer para ti investigação de enfermagem, a gente vai já conversar sobre isso. Segunda etapa, a gente tem o diagnóstico de enfermagem, tá certo? Diagnóstico de enfermagem. Terceira, a gente tem o quê? O planejamento. Planejamento. Aqui dentro desse planejamento, a gente vai ter a prescrição de enfermagem, que é privativa do enfermeiro. Então, se aparecer para ti prescrição, tá errado, tá certo? Porque a prescrição, ela é uma das etapas que estão inseridas dentro do planejamento. Depois do planejamento, a gente tem a intervenção. Intervenção. Eita, ficou muito feio. Deixa eu apagar e fazer de novo. Intervenção. Na intervenção, a gente vai colocar em prática, que é justamente sobre o que está falando a questão, a gente vai colocar em prática o que foi determinado na etapa de planejamento de enfermagem. Então, essa questão aqui a gente já pode eliminar, tá? E para completar, a gente tem a avaliação, tá certo? Por que elas são recorrentes, interdependentes, interrelacionadas? Por quê? Se a gente está partindo, a gente tem que imaginar como se fosse um ciclo, tá certo? Um ciclo que eu vou dividir aqui em 5. 2, 3, 4, 5. Ficou bem perfeito, né? A minha capacidade de fazer círculos está maravilhosa. Então, você vai entender que essas etapas, elas umas dependem da outra. O meu diagnóstico depende da coleta, o meu planejamento depende do diagnóstico, a minha intervenção depende também da coleta. Então, elas são interdependentes, elas são interrelacionadas e elas são recorrentes, porque eu posso chegar bem aqui na intervenção e eu ver que tem alguma coisa que eu deixei passar na minha coleta de dados e aí eu retorno, tá certo? Então, aí a gente não tem como fugir desse ciclo, tá certo? Vamos para o item C, coleta de dados ou histórico de enfermagem, um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas que tem como finalidade a obtenção de informações sobre a doença do indivíduo. Isso aqui foi pegadinha para ti, tá? Eu vou marcar aqui só só a palavra que ia te fazer errar. Essa questão foi bem maldosa contigo, tá certo? Porque quando a gente vai lá na nossa resolução, que foi a resolução de base, que deu o nosso referencial teórico para resolver essa questão, ele vai falar as informações sobre o indivíduo, sobre a família e sobre a coletividade. Eu até trouxe aqui para ti, eu acho que eu trouxe aqui no outro slide, mas vamos continuar. Por enquanto, a gente tem aqui a menos errada, né? A menos errada, o item A. Vou botar aqui um asterisco, mas calma lá, vamos ver o resto. O planejamento de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar para a cura da doença do indivíduo. Não necessariamente. Quando a gente fala de processo de enfermagem, a gente não está em busca da cura. A gente pode estar tratando de promoção, de prevenção, de reabilitação, tá certo? Então, não necessariamente da cura, tá certo? Então, vamos lá para o item E, vamos ver se esse daqui vai salvar a gente. A avaliação de enfermagem é um processo deliberado? É deliberado? É deliberado porque eu tomo decisões. É sistemático? É sistemático porque lá na nossa resolução ele diz que o nosso processo de enfermagem ele tem que ser guiado por uma teoria de enfermagem.
Teoria de enfermagem. Essa teoria de enfermagem vai ser o que vai fazer a gente ter uma organização na hora de colocar o nosso processo de enfermagem em prática. Por exemplo, imagina aqui comigo. Vamos fazer aqui uma receita de bolo, tá? Eu não sei fazer bolo, tá? Mas vamos tentar, vamos fazer do meu jeito, né? Então eu separo aqui os ingredientes e aí eu vou misturando uns e outros, eu boto trigo, eu boto ovo, eu boto vou botando o que vai aparecer na minha frente, aí depois eu misturo tudo, aí eu lembro que eu tenho que botar na forma, mas antes disso eu tenho que untar a forma, aí eu paro, eu deixo aqui a minha massa de bolo, aí eu vou untar a minha forma, né? Não sei desenhar a forma. Faz de conta que isso é uma forma. Untei a forma. Aí eu botei o bolo dentro da forma. E aí eu lembrei que o forno tinha que estar pré-aquecido. Aí eu vou pré-aquecer o forno. Vou pré-aquecer o forno até que saiu bonitinho, né? Mas, enquanto o meu forno está pré-aquecendo, o meu bolo já está dentro da forma, né? Mas aí, no final de tudo, eu vou ter um bolo. Vai ser um bolo bacana, bonito, gostoso, que vai dar vontade de comer? Não vai, porque eu já tentei, não saiu, não deu certo. Mas isso quer dizer... Por que tá falando de bolo, Renata? Porque isso é a prática de enfermagem sem uma sistematização, sem uma organização, sem um guia, sem um manual, que seria, no caso, a teoria de enfermagem, para te nortear. Quando a gente tem esse norte, essa teoria que vai nortear o teu cuidado, você já separa seus ingredientes antes de você fazer o bolo, você já unta a forma, né? Como é que faz a forma, meu Deus? Faz de conta que é a forma. Você já unta a sua forma antes, você já coloca o forno para aquecer antes e você vai ter um bolo lá lindo e maravilhoso, que vai ser um bolo, mas que vai ser um bolo muito melhor, muito mais adequado, que todo mundo vai dar vontade de comer, que você vai postar a foto no Instagram dele. Deu para entender? Então vamos seguir, tá certo? Então, dito isso, esquece essa parte toda de bolo, vamos voltar. É um processo deliberado porque eu tomo decisões. Por que eu tomo decisões? Eu vou decidir se está adequado ou se não está a minha avaliação. É sistemático porque ele é guiado por uma teoria de enfermagem e é contínuo porque eu estou o tempo todo reavaliando essa pessoa, né? De verificação de mudanças nas respostas aqui da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. E de verificação também da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Então, ok, eu queria só te fazer uma lembrança que eu falei para ti que eu ia te falar, então eu vou falar, que quando eu prometo eu cumpro, tá? Se aparecer na sua prova aí, histórico de investigação de enfermagem, prescrição de enfermagem, você vai lembrar, porque eu sei que você sabe, você vai só lembrar que a Wanda Horta, você conhece a Wanda Horta, né? A Wanda Horta, ela trouxe pra gente um processo de enfermagem que ele é feito em 6 etapas, tá? Então, a tua banca, ela pode, quando ela fala em processo de enfermagem, mas ela não se remete à resolução do COFEN, ela pode sim te trazer nomenclaturas que são usadas nesse processo proposto por Wanda Horta, como, por exemplo, a investigação de enfermagem. Então, não caia nessa pegadinha, tá certo? Se a tua questão trouxe para você a resolução do COFEN, você vai se guiar pelo que está escrito na resolução do COFEN, tá? Nosso gabarito item eu trouxe aqui para ti. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Deu tilt. Eu já desorientei bem no começo. Eu trouxe para você aqui a definição que está lá na sua resolução, que se você ainda não leu, você vai ler. Pode botar aqui, hashtag para casa. Hashtag para casa. Tá certo? Que vai trazer para vocês ali toda a definição conforme está lá na nossa resolução. Lembra que eu falei lá obtenção de informações lá na coleta de dados sobre a pessoa, família ou coletividade humana? Tá bem aqui, tá certo? Então, muito cuidado, porque o mínimo detalhe pode pegar. Essa questão aí foi sacana contigo, viu? Vamos ver a próxima questão de conta, questão que a gente adora fazer, né? Então, vamos relembrar aqui da nossa fórmula. Eita, eu dei a resposta sem querer. E vamos relembrar aqui da nossa fórmula
de gotejamento, né? Então, ele quer saber aqui o número de gotas por minuto. Quando a gente quer saber o número de gotas por minuto, vou colocar aqui gotas por minuto, a gente vai ter aqui o volume, que vai ser administrado, esse aqui vai ser o nosso volume, sobre o tempo, sobre, vezes 3, tá certo? Esse 3 vai ser uma constante nesse caso, porque a gente está falando de gotas por minuto. Se a gente estivesse falando de microgotas por minuto, esse 3 iria para o espaço. E o T aqui, ele vai estar em horas, tá certo? Dito isso, vamos lá construir a nossa questão, tá certo? Ele fala aqui os nossos 30 minutos, eu tenho que passar isso para a hora, tá? Quando eu falo que 30 minutos... Ele tem que correr, vai ser infundido esse soro. Quando eu for transformar isso daí, esses minutos em horas, eu vou ter aqui 0,5 horas, tá certo? Então, montando aqui a minha questão, gotas por minuto, meu gotejamento, que é o que eu quero, eu vou ter aqui os 120 ml, dividido pelo 0,5, que é o meu tempo, vezes o 3, que é a constante no final. Isso daqui vai te dar 80, tá certo? E aí, a gente tem aqui para você a fórmula mais bonitinha para você tirar o print da tela. Deixa eu apagar aqui meu borrão, né, meu garrancho. E aí você vai lembrar aqui que esse tempo é em horas e a gente está falando de gotas por minuto. Quando a gente fala de microgotas, esse 3 aqui, ele desaparece, tá certo? Então, a gente vai ter aí uma solução que vai ser infundida em 80 gotas por minuto, tá certo? A próxima questão também é de medicamento e é um pouquinho mais elaborada, mas nada muito de se descabelar, tá certo? Então, ela vai trazer pra gente uma questão de concentração, tá certo? Então, ela quer saber qual vai ser o volume que eu vou aspirar do frasco que eu tenho. O frasco que eu tenho é levomepromazina, quase não sai, 4%. E a prescrição foi de 20 miligramas. O que isso quer dizer? Toda vez que uma questão trouxer para ti uma questão de concentração, você vai considerar o seguinte, que a cada 4 gramas da levomeprozina, que no caso a gente vai chamar de soluto, porque pode ser qualquer outra droga, soluto, ela vai equivaler, vai estar misturada, né? Vai estar, fugiu a palavra, vai estar diluída em 100 ml de solvente, tá certo? E aí, o que a questão quer de ti? Ela quer saber quanto eu vou ter que aspirar desse frasco, quantos ml eu vou ter que aspirar desse frasco, se eu quiser 20 miligramas. Só que você está vendo que aqui está em gramas, aqui está em miligramas, então eu vou precisar transformar. Então, vou apagar isso aqui e vamos transformar essas 4 gramas para miligramas, que vai dar 4.000 miligramas, tá certo? Miligramas que vão estar em 100 ml do meu frasquinho de solução. Eu vou fazer aqui minha regra de 3. O meu X vai ser igual a 4.000 dividido por 20 vezes 100, tá certo? E aí, fazendo essa conta, você vai ter 0,5 ml. Tá certo, meu povo? Cadê minha setinha? Então, eu vou aspirar 0,5 ml aqui do meu frasco, né, da minha solução. Seguindo aqui, vamos para outra questão, vamos falar agora aí sobre código de ética, né, sobre código de ética de enfermagem, novo código de ética de enfermagem, que trouxe para a gente algumas alterações. A gente teve alterações aí nos capítulos, a gente teve alteração nas penalidades, então fica esperto nisso daí, tá bom? Porque isso daí tá caindo demais em prova. Então vamos lá. Eu não vou ler esse texto aqui todinho, tá certo? Você já leu isso daqui, eu não vou ler, tá? Agora, com você na sua prova, você lê tudo. Eu não vou ler pra gente não perder muito tempo pro vídeo, não ficar de 3 horas, senão tu desiste de mim na metade. Então, já considerando o anexo da resolução do Conselho Federal de número 564, que aprova o novo Código de Ética ao cenário alternativa correta.
Então, vamos lá, com calma. É proibido aos profissionais de enfermagem produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre o assunto da sua área profissional? Corretíssimo. Tá certo? É proibido sim. Você vai ver lá nas proibições, lá no artigo 86, que é proibido sim, tá certo? Por quê? Porque um dos deveres do profissional de enfermagem é zelar pela imagem da enfermagem, zelar pela profissão, tá certo? Então, a gente já tem aqui nosso gabarito, mas vamos ver o resto. É direito do profissional de enfermagem manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal? Não é direito, isso daqui é proibição, tá? É proibido. Então, você vai ver lá no artigo 52 e você vai colocar um asterisco aqui, que isso daqui, ó, tá despencando, tá? Sigilo profissional. Então, você vai anotar aí o que é que vai cair no nosso novo Código de Ética para os profissionais de enfermagem. Anota aí no seu caderninho. Você vai colocar sigilo profissional. Sigilo profissional. Você vai decorar, você vai dormir profissional. Você vai dormir com esse Código de Ética abraçado para você absorver ele por osmose. Outra coisa que está caindo demais são as mudanças dos capítulos, tá? Mudaram os capítulos. As mudanças relacionadas às penalidades, tá bom? Outra coisa em relação à gravidade das infrações, tá certo? Então, anota isso daí que tá despencando na prova, tá? Um cataploft, tá bom? Então, vamos lá. Item C. É vedado ao profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional? É direito do profissional, você vai ver isso lá no artigo 12, direito do profissional abster-se de revelar informações confidenciais, tá? É direito dele, tá certo? D. Ser reincidente é considerado uma circunstância atenuante? Não é, né? Isso daí é meio lógico, não é atenuante, isso daqui é uma condição agravante, tá bom? Outra coisa para você anotar aqui, nem tem espaço mais, puxa a letra para cá, né? As penalidades são são as atenuantes, o que é atenuante, o que é agravante dessas penalidades, tá certo? São consideradas infrações graves as que provoquem mobilidade, debilidade temporária, membro, sentido ou função. Lembra que eu falei aqui para você das penalidades, da gravidade? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma revisão grave. A gente vai ter aqui, né, no artigo 113, tá, os agravantes. No artigo 112, as atenuantes. E aqui, deixa eu apagar aqui para ti a nossa tinta aqui, para você poder enxergar o que está escrito aqui. Eu trouxe aqui para você as nossas, o que é atenuante, o que é agravante, tá certo? As infrações, elas vão ser consideradas agora as leves, moderadas, graves, gravíssimas. E como é que você vai decorar? Você vai gravar as palavras-chave, que nem a gente fez lá nas teorias de enfermagem. As infrações leves são aquelas que vão ofender a integridade física mental de qualquer pessoa, tá? Deixa eu pegar só aqui que ficou sem querer. Que venham causar sem debilidade, né? Vão ofender a integridade física, mental ou moral, mas sem causar debilidade, tá certo? As infrações moderadas, elas vão provocar debilidade temporária, que seria aqui o caso, né, da nossa questão. Debilidade temporária são as infrações moderadas. Infrações graves são aquelas que provocam perigo de morte ou debilidade permanente, tá certo? Mas principalmente perigo de morte, foca no perigo de morte. Por quê? Porque as infrações gravíssimas vão ser aquelas que provocam a morte ou a debilidade permanente, tá certo? Tira o print daí, grava, anota no seu caderninho de questões, porque isso daqui, meu amigo, não tá caindo não, ele tá despencando, tá? Novo Código de Ética sempre tem na sua prova, você vai encontrar uma questão dessa na sua prova, então anota aí a dica. Vamos seguir. Essa questão aqui, ela foi um pouquinho mais, assim, trabalhosa, né? Eu trouxe para você o referencial teórico.
Mas vamos lá, devagar e sempre, tá certo? A gente está falando aqui em relação a quais são os fatores de risco que vão favorecer uma lesão por pressão de acordo com essa organização, que eu não vou me arriscar a passar essa vergonha falando, tá certo? Então, a gente vai ter aqui quais são os nossos fatores de risco, tá certo? Que vão ser considerados para o aparecimento de uma lesão por pressão, tá certo? Então vamos lá. Item A, a umidade é um fator intrínseco que favorece a redução da tolerância tissular. De fato, a umidade, ela vai sim facilitar o aparecimento da lesão por pressão, mas se você for ver aqui, a gente não tem a umidade descrita como um fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? É um fator que está associado ao interno da pessoa, aquilo que eu não posso mudar, tá certo? Então, a umidade é um fato que eu posso mudar na pessoa, tá certo? Eu posso, por exemplo, evitar com que a pessoa fique úmida se ela urinar, que eu troco a fralda, tudo mais, tá certo? B, o aumento da mobilidade aumenta a pressão no tecido? Não, na verdade é o contrário, tá bom? A gente vê aqui a diminuição da mobilidade vai aumentar a pressão nos tecidos. Exemplo clássico disso são aquelas lesões por pressão na região sacral, tá certo? Paciente que fica muito tempo deitado, né, tem um risco de desenvolver, menino, gaguejei aqui, um risco de desenvolver uma lesão por pressão na região sacral muito grande. O aumento da fricção e do cisalhamento aumentam a tolerância tissular? Não, na verdade diminuem, né? Então a gente vai ter uma diminuição, eles vão favorecer, aqui ó, aumento da fricção e do cisalhamento, eles vão favorecer o aparecimento da lesão por pressão, tá certo? A deficiência na nutrição é um fator intrínseco, que vai promover a redução na tolerância tissular, já é nosso gabarito, tá certo? E o aumento da percepção sensorial, a gente tem aqui, ó, fator de risco, a diminuição da percepção sensorial, é um fator intrínseco? Não é, que vai aumentar a pressão tecidual? Não, a gente já sabe que tá errado. Nosso gabarito. Item D, vamos para a questão 22. Idoso, acamado, com mobilidade muito limitada, percepção sensorial. Então, é uma questão que vai falar para a gente sobre a escala de Braden. Já vou trazer ela aqui para você, para a gente ir visualizando e já ir grifando aqui os pontos mais importantes, tá certo? Então, vamos lá ver o nosso estudo de caso. Esse nosso idoso é um idoso que é acamado, ele tem uma mobilidade muito limitada, tá certo? A gente tem uma percepção sensorial pouco limitada, ele ocasionalmente fica molhado, tem uma nutrição adequada, tem um problema potencial de fricção e cisalhamento, e ele quer saber pra gente qual é o risco de lesão por pressão desse idoso, tá certo? Então vamos fazer aqui a nossa soma. A gente tem aqui 1, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá faltando 1, mais 3. Tá certo? Todo mundo? Ok. A gente vai ter aqui 9, 10, vai ter 14, é isso? Se tiver errado, você diz, professora, você não sabe fazer matemática, não sei mesmo. E a gente vai ter aqui os riscos, né? Risco brando de 15 a 16, risco moderado de 12 a 14, risco severo abaixo de 11. A gente vai ter o nosso idoso aqui, do nosso caso, como um risco moderado, nossa questão item C. Professora, eu tenho que decorar essa tabela? Tem, meu filho, eu sinto muito, eu lamento por você. Vamos lá para a questão de número 23. O enfermeiro ao avaliar que o paciente pós-operatório encontra-se hipotenso, bradicárdico, com cianose labial, pele úmida e fria. Esses sinais são sinais clínicos de quê? Eu já vou sem medo de ser feliz, sinal de choque, tá certo? A gente vai até aqui, ó, vou colocar aqui para ti. A paciente que está com a pressão arterial diminuída, a paciente que está com a pele na coloração pálida ou cianótica, um paciente que está com a pele fria e pegajosa, ou pele úmida, né? E pegajosa, opa! Ele é um paciente de sinais clássicos de choque, tá certo?
Qual é o único tipo de choque? Eu trouxe aqui para você só para a gente ilustrar a questão dos tipos de choque que a gente pode ter. Qual é o único tipo de choque que vai fugir um pouco desses sinais clássicos? O choque neurogênico, tá certo? Mas os demais, todos eles vão trazer os sinais clássicos e aí a gente vai ter hipotensão, bradicardia, cianose, pele fria e pegajosa, sinais clássicos, tá? Enchimento capilar retardado, nível de consciência alterado, a gente vai ter sinal clássico de choque, tá certo? Questão 24, questão que vai falar sobre o risco de você, o risco, estratificação do risco cardiovascular, tá certo? E trouxe pra gente qual é o score de Framingham. Professora, eu tenho que decorar? Calma, esse daqui a gente pode ir com calma, tá certo? Fala o seguinte, você vai olhar junto comigo para todas essas questões do alto risco, tá certo? Quando você olhar para todas essas questões do alto risco, aí você vai comparar com baixo risco, tá certo? Então vamos lá com calma, tá certo? Vamos lá. Alto risco, acidente vascular encefálico, grave. Infarto agudo miocárdico, grave. Lesão periférica ou lesão de órgão-alvo, grave. Ataque isquêmico transitório, grave. Hipertrofia do ventrículo esquerdo, grave. Nefropatia, retinopatia, aneurisma da aorta abdominal, estenose de carótida assintomática. Tudo isso não são situações graves, meu filho. Claro que o risco dele vai ser aumentado. A gente tem aqui a diabetes como a pegadinha da questão. Mas aí se você lembrar que a nefropatia e a retinopatia elas estão associadas à diabetes, você consegue decorar que a diabetes é alto risco também. E a gente vai ter como baixo risco ou risco intermediário, tabagismo, hipertensão. Trouxe aqui hipertensão de vermelho para você não se confundir, tá certo? Obesidade, sedentarismo, sexo masculino, uma história familiar de evento cardiovascular prematuro, idade superior a 65 anos, tá certo? Então, aqui nas nossas alternativas, a gente vai ter justamente aqui descrito pra gente que o sedentarismo pode ser baixo ou moderado risco, né? A gente vai ter aqui o sedentarismo. Cadê meu marca-texto? Sedentarismo. Todos os outros, eles estão incorretos, né? História vascular, baixo risco, retinopatia, alto risco, diabetes, alto risco, nefropatia, alto risco, tá certo? Então, muita calma, tranquilidade, score de Framingham não é um bicho de 7 cabeças, tem que saber raciocinar, tá certo? Questão 25, quanto aos cuidados de enfermagem na infusão de dieta enteral. Infusão de dieta enteral. Julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos, tá certo? E analise a alternativa correta. Minha canetinha. Deve-se manter o paciente sentado ou com travesseiros nas costas para receber a dieta. Verdade. A velocidade da infusão não tem relação? Tem relação sim. Eita, desorientei. Tem relação sim. Após administrar cada frasco de dieta, é necessário administrar pela sonda cerca de 20 ml de água gelada. Olha que pegadinha para esse ler rápido. Para evitar acúmulo de resíduos e entupimento na sonda, não é água em temperatura ambiente, tá certo? Pegadinha essa daqui, pegadinha de prova, esperto. O paciente precisa permanecer pelo menos 30 minutos após a infusão em posição elevada, verdadeiro. Deve-se fracionar a dieta durante o dia, o volume em cada horário, não ultrapassando o volume de 300 ml por vez, também está verdadeiro. A gente vai ter aqui a nossa sequência correta, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Toma uma água agora, dá um pause aí no vídeo, toma uma água. Eu vou tomar minha água aqui com a minha xícara que eu ganhei. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Foco, disciplina, determinação e confia no processo. Vou tomar uma água, tu dá um pause agora no vídeo. Tira 5 minutos para tu oxigenar teu cérebro. A gente já continua aqui com a nossa correção da nossa prova. Tomou tua água, vamos continuar. Então, vamos seguir aqui na nossa correção para a questão 26, paciente com dreno de tórax. Essa questão foi uma questão que eu encontrei, é uma questão da Rede Sara, de Hospitais de Reabilitação, do processo de seleção de 2011. Você pode procurar aí na internet, nesse site de questões, você vai encontrar que essa questão foi inspirada nessa questão do Rede Sara, tá? Vamos falar assim, foi inspirada. E essa pode ser uma questão um pouquinho mais
trabalhosa, tá certo? Então, trouxe para você quais são os cuidados com o dreno de tórax conectado ao sistema de aspiração contínua, que para a remoção do sangue da cavidade pleural, que necessita de mudança do decúbito, que o enfermeiro deve assegurar. Eu trouxe para você quais são os principais cuidados, mas o que você precisa saber é que o posicionamento do dreno do tórax corretamente, ele deve estar abaixo do nível de tórax. Então, vamos lá para as nossas alternativas. Então, item A, para realizar a mudança de decúbito, o sistema de aspiração conectado ao frasco do coletor do dreno seja desligado. B, o frasco coletor do dreno de tórax esteja abaixo do nível de tórax, a gente tem aqui o nosso gabarito correto. A água estéril usada como nível do frasco coletor deve ser removida. O curativo seja por terapia de pressão negativa e o dreno de tórax seja clampeado. Você vai tirar um print dessa tela, você vai ler todos esses cuidados e a gente vai seguir em frente. Caso você tenha dúvida em relação a essa questão, você marca um asterisco aqui, tá? Vai aqui nos comentários. E você pergunta lá pra mim, tá certo? Se você já curtiu, dá um joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, tá certo? E vamos para uma outra questão um pouquinho mais diferenciada em relação às questões da Universidade Estadual do Pará, uma questão lá do Potter e Perry. Todo mundo na vida já teve contato com esse livro, tá? Se você não tem esse livro, procure uma biblioteca, tire xerox, baixa na internet, faça o que for, mas tenha esse livro como um ponto que você pode ir lá consultar, tá certo? Você pode ir lá tirar suas dúvidas. Ele vai falar, o Potter e Perry, eles falam sobre 4 fatores que vão influenciar na adequada circulação, ventilação, perfusão e transporte dos gases respiratórios para os tecidos. Ele quer saber que fatores são esses. E aí você vai ter que Potter e Perry, lá na página 911, ele vai falar que são esses 4 fatores, os fatores fisiológicos, de desenvolvimento, de estilo de vida e ambientais. Nosso gabarito, portanto, item E, tá certo? Vamos seguir. Diabetes mellitus, outra questão que a banca adora, tá? Diabetes mellitus é amorzinho da vida da vida da banca, tá certo? Vamos lá, ele está falando sobre a diabetes, que é um importante crescente problema de saúde pública. O aumento da prevalência está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, dados da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2018, e aí ele quer que você analise aí as afirmações, tá certo? Item A, indivíduos com diabetes mellitus possuem taxas de internações menores que indivíduos que não possuem a doença. Se a gente for pensar logicamente, claro que não, né? Se a gente for pensar, claro que não, né? O diabetes, ele tem aí a questão das complicações, então claro que as taxas de internação, elas são maiores que indivíduos que não têm diabetes, tá certo? Indivíduos com pré-diabetes frequentemente apresentam outros fatores de risco que aumentam o risco de eventos cardiovasculares, como hipertensão, obesidade, dislipidemia. A gente já tem aqui, né, como nosso gabarito correto, tá? A gente já sabe que a diabetes, ela está associada a aparecimento do risco de outros fatores, né, como hipertensão, eventos cardiovasculares. A gente acabou de falar do nosso score de Framingham, que diabetes estava lá na estratificação de risco para eventos cardiovasculares como um fator de alto risco. A gente já tem aqui nosso gabarito correto. A gente vai encontrar isso daqui lá na página 16 do documento da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá certo? E aí, nosso gabarito. A prevenção do diabetes tem abrangência e cobertura nacional por meio da atenção primária à saúde. Na verdade, você vai ter, deixa eu só apagar o que está aqui escrito em cima, você vai ter lá nesse documento que a diabetes, ela preferencialmente, ela precisa ser trabalhada assim, na atenção básica, tá certo? Preferencialmente, ela tem que ser conduzida em ambiente da atenção primária, da atenção básica, tá certo? Mas é de extrema importância que esse processo educativo seja realizado também no ambiente hospitalar. A gente não pode associar prevenção apenas à atenção básica, tá certo? Porque a prevenção, ela deve acontecer em todos os níveis de atenção, ela tem que ser transversal, tá certo? Vamos seguir.
Item D, antecedentes obstétricos de abortamento de repetição, malformação fetal ou neonatal, macrosomia são fatores que determinam o aparecimento do diabetes gestacional? Na verdade, é o contrário. É a diabetes gestacional que determina o aparecimento desses fatores, tá certo? A educação em saúde voltada ao diabetes é a principal ferramenta para a garantia do autocuidado do paciente. Para assegurar um resultado efetivo, é fundamental ampliar o número de palestras na unidade de saúde, pois favorece o entendimento do usuário. Olha aqui para mim. Levanta a mão quem já foi fazer palestra em sala de espera de unidade básica de saúde e o povo não olhava nem para tua cara. A gente já sabe que as palestras não são a melhor tática para você chamar a atenção desse público, para você promover a educação em saúde. Você precisa de outras estratégias, precisa investir aí nas metodologias ativas, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar, sim, a prevenção, a educação em saúde, mas as palestras, elas não são o melhor instrumento para você ter um resultado efetivo, tá certo? Então, essa questão aí já foi. Vamos para a próxima, questão 29, pressão arterial, uma questão que fala basicamente sobre sinais vitais. Então, não vou ler o texto para a gente não ficar com um vídeo aí de 30 milhões de horas. Vamos ter aqui que sinais vitais, marca a alternativa correta. Vamos lá. O que é a pressão arterial divergente? Pressão arterial divergente. Quando a PA sistólica e a PA diastólica estão acima do valor de normalidade, ou seja, o paciente é hipertenso limítrofe. O que é uma pressão arterial divergente? A pressão arterial divergente é quando essa PA sistólica e a PA diastólica, elas vão para extremos, tá? Então, elas se afastam. Então, você tem aí uma pressão de 160 por 60. Então, você tem aqui uma pressão que vai muito lá para cima e a outra que vai muito lá para baixo, tá certo? Essa que é a pressão arterial divergente, que elas divergem, tá certo? Pulso dicrótico acontece quando há força precária em cada batimento. Pulso dicrótico é quando você tem a sensação de você ter 2 batimentos. Então, você vai sentir, você tem a impressão de que você está sentindo 2 batimentos, tá certo? Por isso que é dicrótico, tá certo? Pulso filiforme se caracteriza pela baixa amplitude, associada à hipotensão arterial com pressão convergente, nosso gabarito, né? Pulso filiforme, aquele pulso fininho que a gente sente com a paciente quando está em choque por conta de uma hemorragia, por exemplo, a gente sente aquele pulso bem fininho. Item D, a incapacidade de respirar facilmente na posição ereta é chamada ortopneia? Não, é chamada platipneia. Você nunca ouviu falar nesse termo platipneia? Bote 2 casos no seu livro de semiotécnica e diz aqui nos comentários, professora, eu nunca ouvi falar. Item E, a bradisfigmia é considerada como pulso fino e taquicárdico, tá? A bradisfigmia, ela vai ser um pulso fino e bradicárdico, tá? Então, lembra que aqui o brad, ele é menos, tá? Menos, tá? Se fosse taque, seria taquicárdico, tá? Taquisfigmia seria taquicárdico. Então, vamos seguir questão aqui de número 30. Essa questão aqui, olha, eu confesso para vocês que essa questão me pegou de surpresa. Eu tive que parar e pesquisar. Me diz aí nos comentários se tu foi pego de surpresa também. Então, fui procurar ali o documento, achei lá a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, que vai falar sobre essa oxigenoterapia hiperbárica, para a gente resolver a nossa questão. E ela trouxe para a gente aqui o protocolo da indicação da oxigenoterapia hiperbárica, justamente para esse tratamento ali de lesões cutâneas, tá? Para as indicações, tá certo? Então, a gente vai ter aí, deixa eu só tirar aqui para a gente poder ler as alternativas. Ele quer saber qual é, considerando a terapia, ele quer saber aí sobre as suas indicações. Então, vamos lá. Item A, já está consolidada a sua eficácia como terapia para tratamento de lesões cutâneas. Essa consolidação da sua eficácia ainda não existe, tá? Está disponível na Relação Nacional de Serviços de Saúde, lá no RENASES não está. A gangrena gasosa de POC são indicações? Vamos colocar aqui
São a síndrome de Fournier e as osteomielites. São indicação? Vamos colocar aqui interrogação. Ela está disponível no SUS somente para tratamento do câncer? Não está, não. Tá? Então, vamos ver aqui em relação às nossas... Deixa eu só apagar aqui a tinta. Vamos ver aqui em relação às nossas doenças, né? As nossas indicações. Então, a gente vai ter aqui, vamos achar aqui as osteomielites, a gente vai achar aqui a síndrome de Fournier, a gente até acha a gangrena gasosa, mas a gente não acha a DPOC, tá certo? Nosso gabarito, portanto, item D, tá certo? Vou deixar esse documento aqui na descrição do vídeo para você ler com calma. Você vai colocar aqui, marcar, pegar minha caneta, você vai marcar aqui hashtag para casa, tá? Porque se cair uma vez, pode cair outra. As chances de cair é muito grande, professora? Não, não é. Claro, as chances de cair são aqueles que têm as chances de cair questões semelhantes a essa prova. Numa outra prova dessa banca, são justamente os temas que são mais abordados. Mas, claro, toda prova tem aquele patinho feio, toda prova tem aquela questãozinha que vem enviada do inferno para lhe perturbar, daquele negócio que você nunca viu na sua vida. Essa é uma questão que era aquela que era para justamente pegar ali no calcanhar de Aquiles do concurseiro, do residente do futuro R1, tá certo? Então, vamos seguir. 31. A enfermeira acolheu uma mãe na consulta de enfermagem, identificou que a sua criança menor de 1 ano não havia recebido nenhuma vacina. Né? Sempre a mãe, né, que leva o bichinho na consulta. Bora mudar aqui? Bora botar o pai? O pai foi levar o menino na consulta, o menino não tinha nenhuma vacina. Dentre as orientações dadas à mãe, foi priorizada as vacinas correspondentes à idade da criança. E aí ele vai falar sobre a vacina. Você jura que ele vai perguntar para você sobre esquema de vacina? Ele vai perguntar sobre imunidade. Então, vamos fazer aqui uma revisão rápida. Vamos lembrar da imunização ativa e passiva. O que é imunização ativa? Na imunização ativa, a gente vai estimular o nosso corpo a produzir os anticorpos. Então, na imunização ativa, a gente vai receber o antígeno, tá? Qual é o exemplo clássico dos antigos? Ou quando você adoece, por exemplo, quando você pegou Covid, que a gente nem sabe se tem ou não imunização, né? Mas vamos supor que a gente fique imune. Ou a vacina, quando tiver a vacina para Covid. Você tiver a vacina para Covid, aí sim você vai ficar imune ao Covid, porque você vai ter contato com o antígeno que vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos, tá certo? A imunização passiva, você vai receber os anticorpos prontos. Como é que isso acontece? Através da amamentação e do soro terapêutico, tá bom? Fizemos nossa revisão, vamos voltar para a questão. E aí, ele quer falar, vai fazer algumas afirmativas. Item A, a vacina, ela vai gerar para você imunidade? Gera imunidade. Ai, meu Deus, cadê minha caneta? Desorientei. A vacina vai gerar para você imunidade? Gera imunidade. Porque ela vai estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos. E aí, a gente tem aqui nosso gabarito, né não? A vacina gera imunidade? Gera, porque ela enfraquece o sistema imunológico e não produz anticorpos? Não. A vacina gera imunidade porque ela estimula o sistema imunológico para não produzir anticorpos? Não, né? A vacina gera imunidade porque estimula o sistema esquelético. Oi? Produzir anticorpos que não levam à imunidade. A vacina gera imunidade porque não evita doenças e não estimula. Então, a gente toma vacina para quê, meu filho? Vamos lá, seguir. Questão 32 vai falar sobre a resolução 588 de 2018 do Conselho Nacional de Saúde, que vai falar sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Se você não leu essa política, coloque aqui hashtag dever de casa, né, para casa. Você vai ler essa política, porque eu já te falei que essa banca adora política, adora cobrar política nas questões dela. Então, vamos lá. A política vai compreender na articulação, presta muita atenção, porque a pergunta ela vai te dar a resposta no comando, tá? Então, eu vou até marcar.
Compreende na articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária, e vai se alinhar com um conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, reconhecendo a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo de saúde e doença. Nesse sentido, é correto afirmar que daqui minha caneta, a política nacional compreende apenas a vigilância epidemiológica. Acabei de listar para você aqui 1, 2, 3, 4 vigilâncias. Como é que é uma lista apenas? Não. A política inclui apenas os saberes de vigilância sanitária? Também não. Ó, até trouxe aqui, deixa eu apagar aqui a tinta do slide, trouxe aqui para ti, né, o que está lá no artigo 3º, que foi meio que copiado e colado, compreende a articulação dos saberes, processos e práticas, está lá na política, nessa política aqui que você vai ler aí na sua casa, tá? Item 6. A Política Nacional de Vigilância em Saúde, homologada pelo Ministério da Saúde, articula saberes como a vigilância epidemiológica, sanitária e outras. Esse outras, ele deixa ali uma janela para você incluir as outras vigilâncias que ele não falou, tá certo? Então, já é nosso gabarito, item C, tá? Vamos ver o erro das outras. A vigilância sanitária no âmbito do Sistema Único de Saúde e o conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com finalidade de recomendar a adoção de medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Isso daqui não é vigilância sanitária, né não? Né não? A gente trouxe aqui para você, deixa eu só ler aqui a última alternativa, inclui somente os saberes da vigilância epidemiológica, também está errado. E aí, a gente trouxe aqui para você as definições que você vai encontrar lá na política, tá? Que não difere não difere muito das definições de vigilância que a gente vê em outras políticas, tá certo? Então, nossas palavras-chave, vamos marcar, né? Palavra-chave. Vigilância ambiental, vou falar justamente dos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente. Óbvio, é mais fácil de todos. Vigilância e saúde do trabalhador e da trabalhadora vai justamente redução de riscos, vulnerabilidade na população trabalhadora, tá certo? Vigilância epidemiológica vai ser o conjunto de ações que proporcionam a detecção de mudanças nos fatores condicionantes determinantes, e aí vai falar sobre prevenção de controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis e agravos, e a vigilância sanitária vão ser aquelas que vão eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção, da circulação de bens, prestação de serviços e interesses da saúde, tá certo? Isso aqui você já sabe que eu sei. Questão 33 vai falar sobre tuberculose. Questão de tuberculose, questão certa, tá? Essa daqui vai cair. Toda prova tem. Toda prova tem, tá? Então, se toda prova tem, é porque nessa vai cair também, tá certo? Então, vamos lá para a nossa questão. A tuberculose multiresistente, ela vai falar justamente sobre a tuberculose multiresistente, continua ativa ao tratamento quando não há melhoria dos sintomas ou quando após uma evolução favorável acontece agravamento da doença, ou ainda quando estamos perante um doente que já teve tuberculose no passado. Considerando esses casos associados a uma má adesão do doente ao tratamento, um dos cuidados de enfermagem que a enfermagem deve preservar é a tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Koch. Quando o tratamento é cumprido sem falhas, esses bacilos são eliminados e a tuberculose se torna multiresistente? Não, né? Se eles são eliminados, ela não vai, se é feito sem falhas, ela não vai se tornar multiresistente. A enfermeira ou enfermeiro deve prescrever o cuidado apoiado ao doente através de um plano terapêutico singular, o famoso PTS, prioritariamente a ingestão dos medicamentos, para que o tratamento seja cumprido sem falhas e os bacilos serão eliminados. A gente tem aqui nosso gabarito item B. Vamos ver o incorreto do resto. A enfermeira deverá planejar as ações no intuito de capacitar a equipe de enfermagem para a identificação de casos não suspeitos e o não acompanhamento do seu doente, dos seus contatos. Toda doida essa questão. Não, pelo amor de Deus. Item D. A tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Koch. Alguns bacilos sofrem naturalmente mutações espontâneas e podem adquirir resistências aos medicamentos.
Quando o tratamento é cumprido sem falhas, esses bacilos são eliminados. No entanto, se o tratamento for correto, esses bacilos ficam dominantes e a tuberculose se torna multiresistente. Você trata então para quê, né? Não, tá tudo errado. A enfermagem deve aplicar o cuidado apoiado ao doente, como a prescrição do PTS, né? Sem prioridade para ingestão dos medicamentos? Não, né? Se eu não tiver prioridade para ingestão dos medicamentos, esse tratamento ele não vai ser cumprido sem falhas e esses bacilos não vão ser eliminados. Também tá errado, a gente já viu lá no nosso gabarito. Vamos seguindo, questão 34. O Sistema Único de Saúde disponibiliza o tratamento para o acompanhamento da doença hanseníase. Outra questão, ó, vai cair. Outra questão que está sempre presente nessa banca, a hanseníase. E aí ele está falando sobre o tratamento da doença realizado com a poliquimioterapia, uma associação de antimicrobianos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, é fundamental a acolhida do usuário da unidade de saúde, assinale a alternativa que demonstra como o enfermeiro pode contribuir com o sucesso no tratamento desse usuário. Então, vamos lá. A consulta de enfermagem é fundamental para estabelecer o vínculo entre o enfermeiro e a pessoa com hanseníase, para a construção de uma relação de confiança entre ambos em todas as fases do processo de cuidar, para que a probabilidade do não abandono possa reduzir e coroar o sucesso do tratamento. Olha, amorzinho, correto, nosso gabarito já é o item A. Vamos ver o erro dos outros. O enfermeiro, ao realizar o diagnóstico de enfermagem, compreende que o autocuidado é inerente a todo ser humano. Assim sendo, cabe à pessoa com a hanseníase cumprir as orientações estabelecidas no seu plano de cuidados. A gente vê, neste momento, a nossa teorista se revirando no túmulo, né? Se o autocuidado fosse inerente, se coubesse a pessoa se virar para cumprir seu plano de cuidados, a gente não teria lá a nossa teoria do autocuidado, onde a gente vai auxiliar, vai facilitar para que esse usuário, esse paciente, esse cliente, ele tenha o seu autocuidado preservado, né? Tenha essa autonomia de se autocuidar, e a gente tem a teoria do déficit do autocuidado. Teoria, finge que está escrito teoria aqui, do déficit do autocuidado. Na teoria do déficit do autocuidado, é justamente quando esse autocuidado ele é ineficiente, a enfermagem precisa intervir, né? Então, completamente errada. C. Cabe ao enfermeiro traçar o plano de cuidados para as pessoas com hanseníase e entregar para que ela execute? Não, né? É você fazer ali um panfleto, entregar para a pessoa e lavar suas mãos? Não é assim que a enfermagem trabalha. D. A pessoa com hanseníase não deve ser acolhida pela enfermagem. Ela não só deve ser acolhida pela enfermagem, como ela deve ser acolhida por todos, inclusive a sociedade. Tá bom? Seguindo, o abandono no tratamento da pessoa com hanseníase só diz respeito a ela e a sua família. Não. A hanseníase é um problema de saúde pública, tá? É uma doença endêmica. Então, a gente tem ali um problema de saúde pública que, se você não tratar, essa pessoa com hanseníase, ela vai disseminar na comunidade essa doença, tá certo? Então, não diz respeito. Meu Deus, essa imagem ficou completamente confusa, né? Ficou assim, um reflexo da situação de saúde atual no Brasil, um monte de informações. Tá? Então, a gente tem aqui todas essas alternativas, tá errado, o nosso gabarito era o item A, tá certo? Territorialização, a gente vai trazer ela, vai encontrar isso lá na nossa nova PNAB, vai falar muito sobre território, sobre territorialização, tá? E essa questão, ela vem tratando sobre a definição de territorialização, tá certo? Então, ela quer saber a alternativa correta, né, em relação à territorialização realizada pela equipe de saúde da família. Um território de abrangência de qualquer equipe de saúde da família já garante a territorialização? Não.
A territorialização, o território, ele vai além de um espaço geográfico, tá certo? Então, ele considera muitas outras coisas, né? Então, ele considera muitas outras características que vão além do espaço geográfico. A territorialização não requer qualquer ligação com a da atenção primária com a atenção especializada? Não, a gente está trabalhando atualmente muito com as redes de atenção em saúde, onde a gente tem a atenção primária ou atenção básica como a ordenadora e coordenadora do cuidado, que vai fazer a ligação entre os demais níveis de complexidade, tá certo? E esses níveis, eles também são conectados entre si. Mas a atenção primária, ela vai ter sim, não só ela vai ter ligação, como a atenção primária, ela vai ser coordenadora do cuidado, e ela vai ser a principal porta de entrada. Veja que eu disse a principal e não a única, tá certo? Então, eu trouxe aqui para você a definição, mas vamos ver primeiro aqui as alternativas. A territorialização compreende a identificação dos aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais, entrelaçados em virtude do movimento das famílias, pessoas, comunidades, chegando à conclusão de que o trabalho, a saúde, é um dos pontos fortes para a compreensão da territorialização, tá certíssimo? Nosso gabarito aqui tem C, tá certo? A territorialização é compreender que um espaço geográfico não processual não é um espaço geográfico processual, sim, que leva em consideração todos esses aspectos, tá certo? A territorialização compreende um espaço físico de um determinado território, a gente já falou sobre isso, vamos ver aqui a definição que está lá na nossa PNAB, definição do território e territorialização. A gestão deve definir o território de responsabilidade de cada equipe e esta deve conhecer o território de atuação para programar suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da comunidade, considerando diferentes elementos para a cartografia, ambientais, históricos, demográficos, geográficos, né? Já que o território é vivo, isso daqui eu quero que você leve para a sua vida. Toda vez que você falar de definição de território e territorialização, você vai lembrar que o território é vivo. O que isso quer dizer? Ele leva em consideração muito mais do que apenas um espaço físico, tá certo? Então, é muito além do que isso, tá certo? Vamos dar uma pausinha agora. Tire aí 5 minutinhos para você tomar uma água. Então, conta aí no relógio 5 minutos para você tomar uma água, oxigenar seu cérebro, fazer o seu intervalo programado de estudo e a gente já volta. Já bebeu a água? Vamos agora voltar para a questão 36, vai falar sobre a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais em Saúde. Presta atenção, quando a gente fala de determinantes sociais em saúde, Comissão Nacional de Determinantes Sociais em Saúde. A questão trouxe para ti aqui um referencial teórico, né? Um referencial para resolver a questão, mas você não precisa ler, entrar lá, ver toda essa resolução, todas as resoluções, as publicações da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde, porque essa questão é muito intuitiva, tá certo? Então, você consegue resolver essa questão sem muitos problemas. Por um lado, isso é bom, porque se você não estudou todo o conteúdo do edital, você consegue resolver intuitivamente. Por outro lado, é ruim, porque se você consegue fazer isso, todo mundo consegue fazer, né? Então, a gente tem que torcer que é para vir questão difícil, não questão muito facinha, muito intuitiva, muito interpretativa, tá certo? Embora esse seja uma característica muito predominante nas provas da Universidade Estadual do Pará, tá certo? Então, vamos lá. Em relação aos determinantes sociais de saúde, a gente já trouxe aqui para ti que os determinantes sociais de saúde são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência nos problemas de saúde e os seus fatores de risco para a população. Então, ele praticamente já respondeu a questão para ti aí, mas vamos ver as alternativas. Item A, o que determina a saúde e doença é exclusivamente um fator físico. Sempre que cai a palavra exclusivamente, apenas, somente, você já abre o olho, né?
arregale seus olhinhos, porque as chances de essa questão estar errada, de essa alternativa estar errada, é muito grande. Mas, claro que toda regra tem exceção, tá? Mas a gente já sabe que não é somente um fator físico, até porque ela já falou para ti. Fatores sociais, econômicos, culturais, tá certo? Item B. A produção social da saúde é respondida para o cuidado de enfermeiro e de enfermeira pelos atos biológicos? Não. Produção social da saúde, o enfermeiro enquanto ser social, né? Então, reduzido apenas por atos biológicos? Não, a gente já passou, né, dessa fase do cuidado. A gente já passou da fase que é medicalocêntrica, hospitalocêntrica, que é focada apenas no biológico, tá certo? Apenas na doença. Vamos lá, item C. A enfermagem entende que os determinantes sociais de saúde não afetam a saúde da população em qualquer lugar? Claro que afeta, né? Afeta sim, né? A gente tem, principalmente em relação aos lugares, né? A gente vive num país onde a gente tem diferenças culturais e diferenças de regionais extremamente distintas. Então, a gente tem lá no sul, que é extremamente frio, no nordeste, que é extremamente quente, e a gente tem a saúde da população completamente influenciada por esses lugares, tá certo? Então, a enfermagem, ela não vai entender que os determinantes da saúde não vão afetar a saúde da população em qualquer lugar, tá certo? Afeta sim. A enfermeira ou enfermeiro compreende que ao cuidar de alguém é fundamental conhecer as situações sociais e econômicas como pobreza, como educação, acesso à água potável, sistema de água encanada e esgoto, alimentação, qualidade do ar, estilo de vida. Corretíssimo, tudo isso está aqui associado aos fatores que a própria questão listou para você. E se as bancas forem inteligentes, forem espertas, nas próximas resoluções, nas próximas provas de residência, elas vão utilizar isso daqui e vão correlacionar a situação do Covid, porque se eu fosse elaboradora de prova, era isso que eu faria, tá? Eu fugiria ali justamente do tratamento do Covid em relação ao fluxo da atenção básica, em relação ao atendimento dentro da unidade de terapia intensiva e traria o Covid para essa situação como determinante associado aos determinantes sociais de saúde, porque a gente sabe que o acesso à água potável, ele é um fator que vai influenciar a água encanada, esgoto, são fatores que influenciam na higienização das mãos e vão influenciar, consequentemente, a transmissão do Covid, a qualidade do ar e o estilo de vida. A gente tem casas que são umas coladas nas outras, que moram 15 pessoas dentro, que você não tem ali uma qualidade do ar que aquelas pessoas respiram, que vai combater qualquer tipo de doença que seja transmitida pelo ar, não só o Covid, mas a meningite, a tuberculose, tá certo? A alimentação, o estilo de vida, tudo isso a gente tem como correlacionar com o tema que está bombando atualmente, que é o Covid, né? Então, eu apostaria que acho que as bancas elas vão trazer o Covid nas próximas provas em algum momento. Eu acredito que isso esteja mais relacionado à questão mais de terapia intensiva, até mesmo de urgência e emergência, talvez até mesmo em relação à imunização, mas eu acho que se trouxesse para esse questionamento, né, essa correlação entre o Covid com a atenção primária, com a educação em saúde, com a educação popular, com os fatores determinantes de saúde, a gente teria uma questão muito bacana. E aí, se você é elaborador da prova da UEPA, está me ouvindo nesse momento, olha, fica a dica. Item E, na compreensão da enfermeira e do enfermeiro, os aspectos sociais de pessoas e famílias são de interesse apenas da assistência social. Coitado da assistência social. Assistência social é a que resolve todas as bombas, né? Coitado, né? Não é responsabilidade, interesse apenas dos assistentes sociais, né? Serviço social, ele tem essa função, é importantíssima, mas essa compreensão dos aspectos sociais é de todo mundo, de todos os profissionais, inclusive da sociedade. Nosso gabarito aqui, o item D. Vamos aqui para a questão de número 37.
No Brasil, no período de 2000 e... Essa questão eu achei muito engraçada. Vai falar sobre o HIV, né? Que o HIV, a taxa de detecção do HIV em gestantes no Brasil, ele aumentou nos últimos anos. Esse aumento, assim, só fazendo um recorte, não necessariamente está relacionado ao número de mulheres que foram contagiadas, mas também à ampliação dos testes dos exames diagnósticos, tá bom? Então, ele faz aqui uma floreada aqui na questão que você já leu, porque você resolveu antes de vir assistir esse vídeo. E aí ele vai perguntar para você qual é o exame que lá no pré-natal, essa gestante vai fazer para identificar se ela tem o HIV. E aí eu não vou perder muito tempo nessa questão, porque se você for olhar para todas as alternativas, todas as alternativas elas trazem exames que estão lá no rol de exames preconizados pelo Ministério da Saúde para fazer durante o pré-natal. Mas a única alternativa que vai falar de HIV é a alternativa B. Então a gente já pula para a próxima, questão 38, que também é uma questão que foi dada de presente para você. Vamos até aproveitar essa questão para fazer um recorte, tá certo? Fazer uma correlação com o câncer de colo de útero, tá bom? Então, em 2019, o Ministério da Saúde recomendou a vacina HPV quadrivalente. Por que quadrivalente? Porque ela protege contra 4 sorotipos de HPV, que são os sorotipos mais oncogênicos. Quais são esses 4 sorotipos? O 6, o 11, o 16 e o 18, por isso que ela é quadrivalente. Tá certo? E aí, 2 doses para meninos de 11 a 14 anos para gerar imunidade no combate à infecção de papiloma vírus humano, né? Ela já falou, vacina HPV. Você só tinha que saber que o HPV quer dizer o papiloma vírus humano. A gente já sabe aqui o nosso gabarito, mas vamos fazer aqui um recorte para a gente relembrar. Então, essa vacina do HPV, ela vai proteger contra 4 sorotipos, que a gente já viu que são esses aqui, o 6, o 11, o 16 e o 18. Porém, a gente tem mais de 12 sorotipos oncogênicos de HPV. O que isso quer dizer? Que esse menino, ele precisa ser vacinado, dificilmente ele vai apresentar sintomas, ele vai aparecer lá as verrugas no menino da mesma proporção que aparece nas meninas. Qual é o problema? Que meninos se relacionam com meninas, tá? Não estou falando aqui de nada de que menino só usa azul, menina usa rosa, tá? Meninos também se relacionam com meninos, mas no caso em questão, meninos se relacionam com meninas e meninas estão mais propensas a desenvolver o câncer de colo de útero, por conta da exposição pelo HPV. Então, se a gente tem um menino que está infectado, ele tem uma relação sexual desprotegida com essa menina e a gente sabe que o HPV ele pode ser transmitido mesmo com o uso de preservativo, essa menina vai ser infectada. Se ela não tiver imunizada, ela pode ser infectada por um desses sorotipos. Mas mesmo que ela esteja imunizada contra os sorotipos, ela ainda está exposta a outros sorotipos, porque a gente tem mais de 12. Grave isso na sua cabeça, tá certo? E esse câncer de colo de útero, ele vai ter uma característica. Por quê? A maioria absoluta, 99% das mulheres que desenvolvem câncer de colo de útero, elas foram infectadas previamente pelo HPV. E desse HPV, 70% eram os sorotipos 16 e 18. Então, a gente tem aqui ainda 30% de outros sorotipos. Então, a gente não quer dizer que porque a mulher tomou a vacina ou o menino tomou a vacina, ele vai estar imune ao HPV e não vai desenvolver o câncer de colo de útero, tá? Grave essas informações. Você precisa saber também que, já que 99% das mulheres que desenvolvem o câncer de colo de útero foram infectadas pelo HPV antes, a gente pode considerar que o HPV é um fator necessário, porém não suficiente. Grave essa frase na sua cabeça, porque isso já caiu em prova e não foi só uma vez, nem foi só 2, tá bom?
O HPV é um fator necessário, porém não suficiente. Por quê? Entende aqui comigo. Você precisa ter HPV se você desenvolver o câncer de colo de útero. Vou falar de outra forma. Para desenvolver o câncer de colo de útero, necessariamente você tem que ter o HPV. Mas só ter o HPV não quer dizer que você vai ter o câncer de colo de útero, tá certo? Então, esse HPV, você pode se infectar pelo HPV e não desenvolver o câncer de colo de útero. Outra coisa, a gente tem, eu tô sem espaço aqui, meu Deus. A gente tem aqui que o câncer de colo de útero, ele leva para evoluir a doença entre 10 a 20 anos, tá bom? 10 a 20 anos para você conseguir passar de um NIC para outro NIC, tá bom? A gente já sabe hoje que o NIC 1 é uma lesão de baixo grau e não é considerada uma lesão precursora. As lesões precursoras são apenas o NIC 2 e o NIC 3, tá certo? A gente já sabe que o nosso PCCU, ele é um teste de alta especificidade, tá certo? E ele tem um baixo número, pera lá, deixa eu apagar aqui. Um baixo número de, eita caneta, vem cá. Um baixo número de falso negativo. Isso gira em torno de 15%, tá certo? O que isso quer dizer? Que as chances de você pegar um exame que deu negativo, mas a mulher ter de fato uma lesão cancerígena, é muito inferior do que as chances de você pegar um resultado positivo e essa mulher não ter nada, tá certo? Então, eu fiz uma revisão aqui geral, mas a gente vai estudar câncer de colo de útero em uma aula específica de saúde da mulher, mas você pode encontrar essa aula também lá no primeiro congresso online do professor Rômulo Passos. Eu vou estar ministrando lá, eu estou lá ministrando esse tópico, tá? De câncer de colo de útero. Tá certo? Trouxe muitas outras informações lá, você pode ir lá, me diz lá se tu gostou, fala aqui nos comentários se tu já assistiu, posta lá no teu stories no Instagram e me marca pra eu ver que tu viu a minha aula, tá certo? A gente já sabe que o gabarito item a gente acabou usando essa questão facinha pra gente fazer uma revisão mais ampliada. Outra questão, essa questão foi anulada, eu vou te dizer por que ela foi anulada, porque ela falou que uma criança ao nascer, ela vai receber 2 vacinas. E se tu for olhar para as alternativas, a única alternativa que traz 2 vacinas é a alternativa AD, tá? As outras todas, ela traz 3 alternativas, 3 vacinas, né? Então, não tem como, né? Não tem como te ajudar, né, questão. E aí, a gente sabe que ao nascer, essa criança vai receber até um mês de vida. A gente vai considerar que esse ao nascer até um mês de vida, ela vai receber a BCG e a hepatite B, tá certo? Então, aqui a gente não tem aí nenhuma alternativa que traga ali pra gente uma alternativa correta. A gente teria, se a gente não tivesse aqui no item C, a vacina pneumocócica, tá bom? Outra questão falando de vacina, eu falei que essa banca gosta de esquema de vacina. Questão 40 falando sobre situação vacinal da pessoa idosa. Aqui você vai prestar muito cuidado, você vai fazer com calma essa questão aqui comigo, tá bom? Ele vai falar que dependendo da situação vacinal do idoso, ele vai constar nesse calendário de 2019 2 vacinas necessárias. Quais são essas 2 vacinas necessárias? Você vai colocar um porém, tá certo? Aqui tem um recorte lá do site do Ministério da Saúde que fala sobre as vacinas de todas as faixas etárias. E você vai ter lá a hepatite B, dependendo da situação vacinal anterior. Por exemplo, se o idoso nunca tomou hepatite B na vida dele, ele vai tomar, fazer o esquema direitinho. A febre amarela, aqui está escrito em dose única, verificar a situação vacinal anterior. A gente sabe que a criança, ela faz, lá no esquema vacinal dela, ela fazia, né, em 2019,
uma dose de febre amarela, mas em 2020 houve uma atualização na febre amarela que passou a ofertar uma dose de reforço da febre amarela aos 4 anos de idade, que antes era uma dose única, tá certo? Então aqui, quando ele fala de febre amarela dose única, verificar a situação vacinal anterior, a dupla adulta, a pneuma 23 valente, tá certo? E essa vacina está indicada justamente para a população indígena, grupos alvo específicos, pessoas com mais de 60 anos, não vacinados, que vivem acamados ou instituições fechadas, e a influenza, que é dose anual. E aí a gente vai ter como nosso gabarito da questão a hepatite B e a dupla adulto. Por quê? BCG a gente toma quando nasce, tá? E aí, em um caso ali extraordinário, se você é um contato de uma pessoa com hanseníase, tá certo? A tríplice viral também não está no calendário da pessoa idosa. A gente tem aqui a dupla adulto, tá certo? A gente tem a tríplice viral? Não tem. Então, também tira. A febre amarela e a dupla adulto sim. A febre amarela, ela poderia te confundir aqui, tá? Entretanto, você não tem na questão nenhum fator, nenhuma historinha dizendo que esse idoso não foi imunizado previamente por febre amarela, porque a febre amarela ele toma criancinha, ele vai tomar lá agora, atualmente em 2020, ele vai tomar uma dose de reforço também aos 4 anos, que antes era dose única, mas você não tem nada nessa questão dizendo que esse idoso ele não tinha a febre amarela. Ele só toma a febre amarela se ele não tiver a febre amarela antes, tá certo? Então, aqui poderia te confundir, né? A questão item E também não tem como confundir. Outra questão falando de vacinação da gestante. A gente tem hoje no nosso calendário que essa mulher vai fazer hepatite B, dependendo da situação vacinal anterior, a dupla adulto, tá certo? Que também depende da vacinação anterior. Se essa mulher teve bebê nos últimos 5 anos, tá bom? Ela não vai tomar dose de reforço. DTPA, que ela vai tomar as 20 semanas de gestação ou até 45 dias após o parto. E a influenza, que vai ser uma dose anual. Portanto, nosso gabarito, a gente vai ter aqui a hepatite, 3 doses, a dupla adulto, 3 em doses ou reforço, tá certo? Atenção, porque nas outras alternativas, a gente traz aqui algumas outras vacinas, mas a gente não tem uma contraindicação absoluta de vacinação para gestante em relação a vacinas, tá? As contraindicações das vacinas, elas são contraindicações teóricas. Por exemplo, se você fizer uma vacinação de um vírus atenuado em uma gestante, teoricamente, ela corre o risco, por ela ter uma depressão do seu sistema imunológico decorrente da gestação, teoricamente, ela teria um risco aumentado de desenvolver uma reação ou desenvolver a própria doença, mas isso é um risco teórico, tá certo? Não existe comprovação científica relacionada a isso. Só um parênteses. Questão 42, essa questão foi aquela questão que tu lê, relê, para tu poder entender o que tá querendo dizer. A questão 42, ela vai falar sobre ética, tá? Então, ela vai falar sobre a responsabilidade ético-profissional, né? Lá do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tá certo? Então, ele quer saber sobre o que decorre a responsabilidade ético-profissional. E aí eu tirei esse recorte para você ler junto comigo, que a responsabilidade ética decorre de responder por uma infração ética, ou seja, pelo descumprimento de norma, valores ou princípios éticos dos profissionais de enfermagem. Através do estudo e atualização destes, reduz grandemente a possibilidade do erro. Porém, caso ele venha a ocorrer, as medidas administrativas e éticas são tomadas pelo Conselho Regional de Enfermagem, órgão fiscalizador e disciplinador do exercício profissional, tá certo? Então, quando a gente fala de responsabilidade ético-profissional, a gente está falando justamente do não cumprimento dos valores e das normas inerentes à profissão. Vamos seguir, questão 43 da Anvisa, que vai falar sobre um documento que divulgou em 2017 sobre segurança do paciente e qualidade nos serviços de saúde.
E aí, essa questão em específico, ela quer saber sobre os 7 tópicos para garantir a segurança do paciente e ela quer saber sobre a remoção do catéter periférico. Então, o que isso quer dizer? Esse documento, ele trouxe para a gente 7 tópicos em relação ao catéter periférico e a questão quer saber, lá nesse documento, o que está listado em relação à remoção, tá certo? Então, a gente vai ter alternativa A avaliação da necessidade de permanência do catéter periférico deve ser diária e sua remoção deve ocorrer tão logo não haja medicamentos endovenosos prescritos. E caso mesmo não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas, a gente já tem aqui o nosso gabarito, você vai ter aqui, esse é um tópico que está relacionado à remoção. Tá certo? Essa questão ela não trouxe alternativas incorretas, afirmações incorretas. Elas estão apenas se referindo a outros tópicos desse documento. No item B, que vai falar sobre pacientes de qualquer idade em terapia intensiva, sedados ou com déficit cognitivo, avaliar a cada uma ou 2 horas para sua retirada, ele vai estar falando justamente no tópico cuidados com o sítio de inserção. No item C, que fala sobre avaliar a permeabilidade e funcionalidade do catéter utilizando seringas de diâmetro de 10 ml para gerar baixa pressão no lumen do catéter e registrar qualquer tipo de resistência, ele vai estar falando sobre o tópico avaliação. E o item D, a cobertura do catéter removido deve ser trocada imediatamente se houver suspeita de contaminação e sempre quando úmida, solta, suja. Aí a gente já sabe que a gente está falando do tópico cobertura. E em relação ao item E, o sítio de remoção do catéter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico. Estamos falando sobre o preparo da pele. Trouxe para você aqui quais são esses 7 tópicos. Então, a gente tem tópico 1, higiene das mãos, seleção do catéter e sítios de inserção, preparo da pele, estabilização, coberturas, flushing e manutenção do catéter periférico, cuidados com o sítio de inserção e remoção do catéter. Tira o print disso daí, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Coloca logo aí a setinha para casa, tá? Estudar isso daqui porque se já caiu uma vez, cai de novo. Questão 44 vai falar sobre o protocolo de segurança na prescrição, administração, e uso de medicamentos. Esse tópico de segurança do paciente é um tópico que está caindo demais, que vai fazer parte do Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? A gente tem 2 metas internacionais relacionadas à segurança do paciente. A primeira, ela é relacionada à higienização das mãos e a segunda é relacionada à prescrição, uso e administração dos medicamentos, né? Então, são metas internacionais que a gente ainda não conseguiu cumprir e a gente vai ter, em relação ao paciente na administração de medicamentos, assinale verdadeiro ou falso. O raciocínio clínico é uma habilidade essencial que o enfermeiro deve desenvolver na tomada de decisão para garantir a segurança do paciente em tratamento medicamentoso. Logicamente, essa alternativa está verdadeira, tá? Raciocínio clínico a gente vai lembrar lá do nosso processo de enfermagem, né? Na tomada de decisão. Então, vamos lá. Sistematização, né, dessa assistência. Segundo, os erros de medicação são um dos eventos adversos mais comuns e estão relacionados principalmente aos medicamentos potencialmente perigosos. A gente tem como verdadeiro. Por que potencialmente perigosos? Se você for ver os rótulos, por exemplo, um exemplo clássico, os rótulos dos medicamentos usados, das drogas vasoativas usadas em UTI, em reanimações, dentro da urgência e emergência, a gente vai ter os rótulos muito parecidos e de substâncias que têm efeitos extremamente contrários. Então, isso é um evento potencialmente perigoso, porque são drogas que têm efeitos completamente contrários, mas que têm um rótulo extremamente parecido. Então, isso é um evento adverso que é comum e que está relacionado justamente a medicamentos potencialmente perigosos, tá certo? Os eventos adversos associados ao uso de medicamentos incluem o erro de prescrição, erro de dispensação e o erro de administração, também está correto. A gente vai ter que os erros de administração podem ser interceptados, podem e devem, né, ser interceptados por qualquer membro da equipe multidisciplinar. E os pacientes e cuidadores raramente interceptam? Não, interceptam sim.
né? Quem nunca, né, estava na emergência ou recebendo medicação ou acompanhando uma pessoa que está recebendo medicação que é, por exemplo, alérgico à dipirona, e aí, em determinado momento dessa assistência, foi prescrito uma dipirona e ia ser administrado uma dipirona nessa pessoa que é alérgica à dipirona, né? Então, o acompanhante, ele pode ser, o paciente cuidador, ele pode interceptar também esse erro de medicação, tá certo? Então, só por causa dessa palavrinha fica falso. E aí, a gente vai só fazer aqui um lembrete rápido. O nosso gabarito vai ser o item E. Quando a gente fala de erro, tá? A gente tem aqui as suas ramificações. Só um lembrete rápido em relação aos erros de medicação. Quando esse erro atinge o paciente, a gente vai ter um evento adverso, tá? Evento adverso, tá certo? Quando esse erro não atinge, a gente vai ter o quase erro ou near miss, tá? Meu inglês perfeito que eu tirei na minha pontuação do TOEFL que eu passei, tá? Baseado em 15 temporadas de Grey's Anatomy, meu inglês. Então, nesse evento adverso, a gente também tem que considerar se ele causa dano ou se ele não causa dano. Não causa dano. Tá bom? Se ele não causa dano, vai ser um erro sem dano. Se ele causa dano, vai ser um evento adverso, tá certo? Isso daqui fica de olho, porque isso daqui tá despencando nas provas. Essas classificações, né? Essas conceituações do que é um evento adverso, do que é um near miss, do que é um erro sem dano, tá? Isso daí tá caindo demais. Fica de olho, segurança do paciente é um tema que tá em alta. 45, muitas pesquisas são feitas para melhorar a comunicação, e a comunicação é um dos tópicos que está lá listados na segurança do paciente. A gente tem lá, além de melhorar a comunicação entre profissionais de saúde entre os profissionais de saúde e os pacientes, a gente também tem lá, pode listar higiene das mãos, né, a prevenção de quedas e lesão por pressão, a cirurgia segura, a administração segura dos medicamentos. Então, isso daqui a gente também ainda está dentro do eixo temático segurança do paciente. Tá, identificação do paciente também ficou faltando, tá? De preferência, essa identificação com duas variáveis, por exemplo, nome e data de nascimento, ou então nome e o registro do seu prontuário, tá certo? De duas variáveis, duas características identificadoras numa pulseirinha que vai ter que ficar lá no braço do paciente, que vai ser checada sempre que for feito qualquer tipo de procedimento para evitar justamente os erros, tá certo? Então, em relação a essa questão, a gente vai ver aí, analisar as alternativas, o que está correto e o que está incorreto. Então, vamos lá. Os registros de enfermagem consistem em uma forma de comunicação escrita de informações sobre os usuários e cuidados a eles prestados, tá certo? Inclusive, lá no nosso processo de enfermagem, coloca lá que o registro de enfermagem, na nossa legislação de enfermagem, ele é obrigatório. Item 2. Os registros de enfermagem podem ser empregados em auditorias? Podem sim, tá certo? Principalmente quando essa auditoria vai ver, por exemplo, fazer uma fiscalização em relação a um evento adverso que aconteceu em determinado setor, e aí vai pegar esse prontuário vai servir como um documento para fazer a avaliação de o que aconteceu, por que aconteceu esse evento adverso, por exemplo, já que a gente está falando de segurança do paciente. A documentação de enfermagem não faz parte do prontuário eletrônico do usuário? Faz parte sim, tá certo? Inclusive, lá no prontuário eletrônico, sempre fazendo os parênteses, né? É também obrigatório a assinatura desse profissional, tá certo? Se no seu serviço ele utiliza o prontuário eletrônico, essa assinatura é uma assinatura digital que tem que ser validada, tá certo? Não é porque está no prontuário que você vai deixar sem assinar, tá certo?
Em geral, os prontuários eletrônicos, cada profissional ele entra com a sua senha e essa senha serve como sua assinatura digital, mas tem que ter a sua assinatura digital e ela faz parte, sim, do prontuário eletrônico, tá certo? Inclusive para respaldo do profissional de enfermagem. E a documentação de enfermagem consome tempo e energia do profissional. Tá certo, né? Por mais que pareça assim, nossa, que feio colocar isso numa questão, mas consome tempo e consome energia. Imagina, você evolui 20 pacientes num dia. Isso consome tempo e energia do profissional, sim. A gente tem aqui como gabarito o item A. Vamos para a questão 46, que vai falar sobre planejamento. A gente tem planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento estratégico é aquele que é feito pela alta administração e ele vai ter lá, considerar a visão de empresa, a forte orientação externa, vai ter um foco no longo prazo, vai ter objetivos mais gerais, planos mais genéricos. Temos o planejamento tático, que é o planejamento feito pelos gerentes, que vão ter uma visão por unidade de negócio ou departamento, vão ter um foco mais no médio prazo do que no longo prazo. Essas definições das principais ações do departamento vão ser mais prioritárias. E a gente tem a operacional, que são dos supervisores, que vai ser a visão por tarefas rotineiras, vai ser um foco mais a curto prazo, com definições de objetivos e resultados bem específicos em relação a determinado serviço, tá certo? E a questão quer saber em relação ao planejamento estratégico, vamos considerar as alternativas corretas, tá certo? Então, as ações que se desenvolvem em médio prazo, a gente já viu que não é em longo prazo. As interações entre indivíduos, contexto cultural, ferramentas e tecnologias são consideradas na abordagem estratégica. São consideradas sim, porque aqui a gente tem uma forte orientação externa dentro desse planejamento. O plano é uma busca por ações mais aprimoradas e específicas para serem implantadas a grupos específicos na coordenação. Menino, quase não sai. Não, quando a gente fala em ações mais específicas, a gente não está falando do planejamento estratégico, né? A gente está falando aqui do planejamento operacional. E a estratégia é definida como uma busca por um conjunto de ações que permite desenvolver e aprimorar os serviços ou produtos necessários para a sobrevivência das organizações, né? Aqui, visão da empresa, né? Então, a gente tem aqui também correto, a gente tem então 2 e 4 como nosso gabarito. Vamos para a questão 47, está acabando, não me abandona, fica comigo. Para atuação na gestão de recursos, materiais e equipamentos em instituições de saúde, o enfermeiro precisa ter conhecimento sobre materiais específicos de acordo com o perfil da instituição, a responsabilidade, a organização, a ética profissional. No que tange às atividades relacionadas com a atuação do enfermeiro na gestão dos recursos materiais, assinale verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Elaborar catálogos de material garante a eficiência na utilização dos materiais e equipamentos, uma vez que minimiza a disponibilização de materiais e equipamentos que possuem a mesma função? Verdadeiro, né? Se eu faço uma lista de todos os materiais que eu tenho, eu não vou comprar 2 materiais que vão estar destinados à mesma função. A gente pode até lembrar lá da nossa Lei 8080, que vai falar, né, sobre você não pode ter a disponibilização de dinheiro público para 2 serviços destinados ao mesmo fim, né, a duplicidade de meios, né, para o mesmo fim. A realização da avaliação de fornecedores faz parte da responsabilidade daquele que gerencia os contratos. Está correto também. Solicitar compras eventuais relaciona-se a setores independentes da gestão de recursos? Não. Quando a gente faz uma compra, a gente precisa levar em consideração a gestão de recursos, tá certo? Por quê? Você não pode simplesmente comprar e sem saber se você tem dinheiro para pagar aquilo ali, tá? Então tá falso. A responsabilidade pela gestão de recursos materiais demanda do acompanhamento e a alimentação de inventários, além de apoio logístico. Correto. Também a gente tem aqui como gabarito item D. Vamos para a questão 48, vai falar sobre assédio moral, tá certo?
O assédio moral manifesta-se como comportamento abusivo, repetitivo, contra a dignidade, integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando a sua estabilidade no emprego e contribuindo para deficiências importantes no clima organizacional. Com relação ao assédio moral, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Item A, qualquer pessoa pode ser vítima do assédio. Correto, né? Qualquer pessoa pode estar exposta. Mas, geralmente, o ambiente de trabalho da enfermagem é mais perverso para os homens? Não, né? Claro que não. Que atualmente caracteriza-se pela maior força de trabalho, tem 2 erros aqui. Primeiro, que ele é mais perverso para as mulheres. Principalmente porque existe uma cultura de sexualização da imagem da enfermeira. Tanto que dentro do nosso código de ética de enfermagem, lá está escrito que você precisa zelar pela sua profissão, é seu dever zelar pela profissão, e você tem o direito de recorrer ao seu conselho de enfermagem quando você vê, por exemplo, um comercial, uma campanha, um post numa rede social que atinge, né, a imagem da sua profissão, tá certo? E a gente tem que a maior força de trabalho, ela é feminina também, tá certo? Então, a gente tem aqui 2 erros, mas qualquer pessoa, de fato, pode ser vítima de assédio. B. A fim de se proteger e manterem a estabilidade do cotidiano laboral, trabalhadores se submetem a situações degradantes, especialmente ao se calarem em frente ao medo da punição e à rigidez hierárquica que impede a franca comunicação sobre comportamentos de assédio. Infelizmente, essa é a nossa alternativa correta e, infelizmente, é uma realidade muito mais frequente do que a gente imagina, do que a gente gostaria que acontecesse, né? A gente tem, portanto, felizmente, são poucos profissionais de enfermagem que têm aceitado e reproduzido o assédio moral como parte da cultura organizacional. A gente tem como incorreto, tá? Inclusive, dentro dessa pandemia, a gente viu diversos profissionais de enfermagem sendo agredidos, sendo assediados moralmente, tanto pela gestão quanto pelos usuários, tá certo? Então, a gente teve muitos casos de profissionais de enfermagem que sofreram assédio, que sofreram agressões, tá certo? Então, não estamos imunes. Os trabalhadores de maior escolaridade, embora tendam a reconhecer a demanda do assédio moral, não costumam buscar ajuda escolhendo não lutar, se esconder e tolerar os abusos dos seus chefes? Não, né? Primeiro que a gente não escolhe, né? A gente é obrigado praticamente, né? Nós somos coagidos a não se manifestar em frente a abusos justamente por medo de retaliação. E, em geral, quem está nesse grupo que é coagido em relação a essa situação, né, de ter medo de retaliação, não são os trabalhadores de maior escolaridade, são os de menor escolaridade, tá certo? E no contexto da enfermagem, o assédio moral causa eventos adversos que oneram as instituições de saúde. Na verdade, o assédio moral, ele vai onerar o profissional, que muitas vezes não vai denunciar e vai ficar por isso mesmo, tá? Muitas vezes as instituições de saúde até encobrem que aquele assédio está acontecendo, e não só a instituição de saúde, né? Instituições como um todo. Questão 49, vamos falar sobre sepse. A sepse é uma resposta inflamatória exagerada do organismo a uma infecção. É um grave problema de saúde pública e cada hora de atraso no seu reconhecimento aumenta em 4% o risco de morte. O monitoramento dos sinais vitais é um indicador de alerta a ser observado pela enfermagem para reconhecer os sinais de sepse. São eles. Então, trouxe aqui para você uma imagem que vai trazer para a gente a evolução da sepse. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma porta de entrada para uma infecção, tá? Essa porta de entrada, se não tratada, você vai evoluir ali para uma síndrome infecciosa, que vai ter pelo menos 2 sinais vitais presentes, então a temperatura variando entre ou menor do que 36, maior do que 38, uma frequência cardíaca maior do que 90, uma frequência respiratória maior do que 20, então a gente vai ter aqui taquicardia, taquipneia, tá? Uma leucocitose maior do que 12.000, uma leucopenia inferior
do que 4.000, tá certo? Se não tratada, evolui para uma sepse, que vai ter, além de um desses dois sinais aqui, a gente vai ter um foco infeccioso, tá certo? Se não tratada, sepse grave, que vai evoluir com uma disfunção orgânica, tá certo? A gente vai ter o choque séptico, quando a gente vai ter a associação desses sinais de sepse grave com a hipotensão arterial refratária, e aí, se não tratado, a gente vai ter ali uma coagulação intravascular disseminada, tá certo? Então, referente a esses sinais aqui, a gente vai ter como nosso gabarito da questão o item B, a hipotensão, a pressão arterial mais baixa do que normal, associada à dispneia, ou dessaturação, saturação de oxigênio menor do que 90%. E questão 50, a questão que fala sobre pré-eclâmpsia. Aproximadamente 4% das gravidezes nos Estados Unidos são afetadas pela pré-eclâmpsia. É a segunda principal causa de mortalidade materna em todo o mundo. A primeira são as síndromes hemorrágicas. No Brasil, é responsável por 15% das mortes maternas, algo entre 2 a 3 mulheres por dia. E essas medições de pressão arterial são rotineiramente utilizadas como uma ferramenta de triagem para pré-eclâmpsia, sendo a esfigmomanometria um método recomendado para medir a pressão arterial durante o período gravídico. Sobre os cuidados para a verificação da pressão, você vai encontrar isso daqui lá no nosso manual do pré-natal de baixo risco, tá certo? Ele vai estar dizendo lá como que essa mulher deve estar posicionada para fazer a sua verificação de pressão. Então, vamos lá. Gestante deve estar sentada? Ok. Com as pernas cruzadas? Não, descruzadas, tá? Pernas descruzadas. A gente já tem aqui como item falso. Evitar medir a pressão na posição lateral esquerda, pois essa posição diminui falsamente as leituras de pressão arterial. É verdadeiro, a gente deve priorizar a leitura no braço direito, tá certo? Se a circunferência do braço do paciente for de 33 centímetros ou mais, deve-se usar um grande manguito de pressão arterial. Verdadeiro, a gente tem que adequar o manguito de acordo com a circunferência do braço do paciente. O diagnóstico de hipertensão, seja baseado em medidas de pressão arterial no consultório ou no hospital, é que todas as mulheres grávidas devem ser avaliadas quanto à proteinúria? Não, não são todas as mulheres grávidas, tá? Quem é que vai fazer a avaliação de proteinúria? Aquelas mulheres que tiverem alteração da pressão arterial, tá? Entre 20 semanas, acima de 20 semanas, tá certo? Então, essa mulher, a gente vai ter aqui os nossos tipos, de síndromes hipertensivas. Nós temos a nossa hipertensão crônica, quando aquela mulher ela apresenta a pressão arterial antes de 20 semanas ou após 12 semanas pós-parto. Nós temos a hipertensão gestacional. Na hipertensão gestacional, esse intervalo vai ser justamente esse intervalo entre as 20 semanas e as 12 semanas pós-parto. Então, dentro desse intervalo, quando eu tenho alteração de pressão arterial, eu vou ter justamente a hipertensão gestacional. Essas mulheres que têm alterações de pressão arterial é que vão fazer justamente a proteinúria. Por quê? Porque quando eu tenho a hipertensão gestacional, mas eu tenho a alteração com a proteinúria, eu vou ter justamente a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia. Faz de conta que está escrito pré-eclâmpsia aqui. Tá? A gente vai ter a eclâmpsia, quando essa mulher ela tem a pré-eclâmpsia complicada por convulsões, e a gente pode ter a hipertensão superposta, tá? Que é quando a mulher já tinha hipertensão antes da gravidez e durante a gestação ela evoluiu também com uma hipertensão que pode evoluir para uma pré-eclâmpsia. Então, não são todas as mulheres que vão fazer proteinúria, vão ser as mulheres que têm alteração da pressão arterial
portanto, nosso gabarito. Item B, eu trouxe esse recorte aqui que fala sobre o posicionamento da mulher, que foi um recorte lá do nosso manual do Ministério da Saúde, do pré-natal, que fala sobre o posicionamento da gestante para fazer a medição para fazer a aferição da pressão arterial, tá certo? Então, confiando no processo, a gente se encontra aqui na próxima correção de provas, tá certo? Não vou falar ainda qual vai ser a prova, eu quero que vocês me digam aqui nos comentários qual a prova que vocês querem que eu corrija. Vocês podem me encontrar lá no Spotify, no Professora Renata Aires, no Twitter, no Facebook e no Instagram como Profa Renata Aires, tá certo? Então, te vejo aqui no próximo vídeo. #confia no processo.